Então é o seguinte, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito de Deus. Quem é Deus? E obviamente que nós cristãos cremos que Jesus Cristo é Deus. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a natureza de Cristo. Quem é Cristo? Quem é Jesus? Né? E a gente vai ver hoje que existem muitas maneiras de pensar a respeito de quem é Jesus. E vou citar algumas do ponto de vista histórico, quer dizer, que durante o período da igreja, principalmente primitiva, surgiram, e algumas dessas maneiras continuam a persistir nos nossos dias, algumas desapareceram, quase que completamente, e no entanto tem uma importância no sentido de que quando a gente vê o que as outras pessoas pensaram e alguns erros que as pessoas cometeram, a gente não comete, e também abre a nossa mente em relação a como nós olhamos para Jesus Cristo, tá? É muito importante. Então, a verdade é que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus tem duas naturezas distintas, né? Duas naturezas distintas. Como sempre, quando gravo, sempre tem bênção. Isso aí deve ser propaganda. Então, voltando. Quando você fala de Jesus, tem muitas opiniões a respeito de quem é Jesus, tá? Agora, quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos duas naturezas distintas, que é diferente a tudo que qualquer outro ser humano já teve, né? Completamente diferente. Uma natureza que Jesus tem é humana, tá? Humana, ou a gente chama também na carne dele, ele na sua carne, e outra é a divina, ou o espírito, né? Então Jesus, ele é diferente ao ser humano, porque ele é completamente homem, quer dizer, perfeitamente humano, e ao mesmo tempo é completamente Deus, ou perfeitamente Deus. Então você vai ver um ser que é Jesus. Então não estou falando de dois seres, estou falando de um ser que é o Senhor Jesus, mas ele tem natureza humana e ele verdadeiramente é homem como nós somos, tá? E ao mesmo tempo ele tem natureza divina, que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É assim que a Bíblia inclusive fala a esse respeito. Então, quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando o quê? Falando a respeito do Espírito de Deus, o Pai, né? Habitando na carne, ou se manifestando, ou sendo um ser humano normal. Então, a gente pode usar o nome de Jesus, quando a gente fala a respeito de Jesus, nós estamos falando de uma dessas duas naturezas, ou em alguns casos, quando a Bíblia fala a esse respeito, de ambas as naturezas, tá? A humana e a divina. Por exemplo, quando a gente fala Jesus morreu na cruz, nós queremos dizer que sua carne morreu. Portanto, nós não estamos falando que o Deus do universo morreu. Mas por outro lado, nós sabemos que o quê? Que Jesus, que era Deus, em sua natureza humana, ele morreu. Quando a gente fala, por outro lado, por exemplo, que Jesus mora em nossos corações, ou que Jesus está em qualquer uma das reuniões da sua igreja, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, lá ele está em nosso meio. Ou quando a gente fala que ele está conosco até a consumação dos séculos, nós estamos não falando da natureza humana de Jesus, nós estamos falando o quê? Da natureza divina. Então, muitas vezes a gente fica confuso, e é muito importante para entender Jesus, para entender a unicidade,
essa característica da sua dupla natureza, né? Ele como ser humano, que ao mesmo tempo é Deus, e ele como Deus, que ao mesmo tempo é um ser humano, tá? Por exemplo, algumas características que falam da humanidade de Jesus. Uma das características por exemplo, quando a gente olha na Bíblia, em Lucas capítulo 4, no versículo 2, nós vamos encontrar ali uma informação bastante interessante. A Bíblia fala que Deus não pode ser tentado, Deus não é tentado por ninguém. Mas quando a gente olha aqui em Lucas 4, 2, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E quem que está falando esse versículo 2? Da mesma pessoa que fala no versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Então, Jesus foi tentado pelo diabo. Isso é uma característica humana, né? Completamente humana. Outra característica humana de Jesus, por exemplo, em Marcos capítulo 13, no versículo 32, nós vamos ver que ele não sabia todas as coisas. Agora, por outro lado, nós sabemos que Deus sabe tudo, não é? Mas aqui Jesus afirma claramente em Marcos 13, versículo 32, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Quer dizer, o Filho, Jesus, a parte humana, não sabia, mas o Pai, que é Deus, sabia. Então a gente vê essa limitação de conhecimento. Então ele, como ser humano, verdadeiramente ser humano, havia limitação no seu conhecimento. Por outro lado, também como ser humano, a gente vê aqui em São João 5, versículo 30, que ele não tinha autoridade, ao contrário, ele estava em obediência, ele não fazia o que ele queria. Olha só, São João 5,30: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, a gente vê aqui também essa característica de que Jesus não estava fazendo o que ele queria, mas sim a vontade do Pai. Não era a vontade humana, tá? Na sua limitação humana, mas sim vontade de Deus. Ele não tinha autoridade nesse sentido. E em São João 14, versículo 28, nós lemos o seguinte: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ora, aqui nós vemos que Jesus, homem, era inferior a Deus, inferior ao Pai. Então a gente vê essa característica clara de ser humano em Jesus, tá? Clara de ser humano em Jesus. Agora, por outro lado, e algumas pessoas dizem que talvez tenha sido por unção de Deus, autoridade de Deus, mas se por um lado ele foi tentado pelo diabo, em Mateus 12, versículo 38, por exemplo, ele expulsou demônios. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, perdão aqui, puxa vida, o versículo que eu não vi, mas quando a gente olha um pouquinho antes, tá? Aqui no próprio capítulo 12, no versículo 24, a gente vê, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Por quê? Porque eles estavam vendo que Jesus tinha autoridade de expulsar demônios.
Então, se por um lado era tentado pelo diabo, ele tinha autoridade para expulsar demônios. Até os fariseus reconheciam isso. Se por um lado ele não sabia todas as coisas, a gente olha aqui em São João, capítulo 21, né, versículo 17, e a gente lê o seguinte: disse-lhe terceira vez, né, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito por terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, aqui, Pedro, que conhecia Jesus, falou, o Senhor já sabe tudo, o Senhor sabe todas as coisas, né? A gente vê também outras passagens que Jesus conhecia o coração das pessoas, Jesus sabia o que eles estavam arrazoando entre eles, né? Então, a gente vê que Jesus tinha conhecimento, sim, que as pessoas normais não tinham. Se por um lado ele não tinha autoridade, né? A gente vê, por exemplo, em Colossenses 2:10, quando a gente olha o que o apóstolo Paulo escreve a respeito do Senhor Jesus, a gente vê que estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade, ou de todo principado e poder. A gente vê também em Apocalipse que ele é o que? O todo poderoso. A gente vê essa diferença, né, entre uma situação e outra. Se por um lado, né, quando a gente olha em São João, capítulo 14, 28, que ele era menor que o Pai, porque eu sou menor que o Pai. Em São João 5, por exemplo, no versículo 18, a gente vê uma informação completamente contrária a essa. 5,18 diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, fazendo-se igual a Deus, né? Então a gente vê, e temos outras passagens, eu só estou aqui passando correndo, que na verdade o que ocorre é que Jesus tinha essa dupla natureza. Por um lado, muitas vezes você vai ver Jesus falando como homem, na limitação humana, né? Filipenses fala a esse respeito, capítulo 2, que ele aniquilou-se a si mesmo, né? Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas foi achado na forma do que? De servo. Então você vê ele, Jesus, o homem, é o próprio Deus, mas por outro lado está na limitação humana, e é um homem em sua plenitude. Olhando por outro lado, nós vemos a exclamação, né, de Tomé, Senhor meu e Deus meu, e Jesus não o repreende, né? A gente vê o apóstolo João afirmando a respeito de Jesus, né, do Filho, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então a gente vê esses dois lados de uma forma clara, né, no escopo da palavra de Deus, né? Quando a gente compreende essa realidade da dupla natureza de Jesus Cristo, fica mais fácil a gente entender muitas das coisas da palavra, né, que falam a respeito de Jesus. E é importante então a gente aprender a determinar quando ele está falando como homem ou se ele está falando como Deus, tá? Agora, quando a gente fala de Jesus assim, nós não devemos entender como sendo duas pessoas, tá? Jesus homem é uma coisa, Jesus Deus é outra coisa. Nós dividimos isso aqui por motivos didáticos, para aprendizado, porque Jesus era Deus, ponto, tá? Jesus era Deus, ponto. Era Deus que se manifestou em carne, o verbo se fez carne, tá? Era Deus que se fez carne, tá?
quando a gente olha Hebreus 1:3, por exemplo, a gente estuda o que a palavra ali fala, o qual, falando de Jesus, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, ou como diz no grego, do seu ser. Então, Jesus é a expressão em forma humana do Deus invisível. Então você vê o Deus invisível em Jesus. O Deus que é Espírito, você vai ver em forma humana ali. É Deus em forma humana. Assim como no Velho Testamento havia as teofanias, tá? Em que Deus se manifestava aos homens de diversas formas, como o anjo do Senhor, como a sarça ardente, como muitas vezes uma voz, ou quem sabe até como o Moisés em Êxodo 33 fala: me mostra a tua glória, e ele viu o que? As costas do Senhor. É assim que a Bíblia fala. Ou quem sabe, se você for ver outras passagens do Velho Testamento, que é em Isaías, que viu aquela visão de Deus no templo, e disse: ai de mim que estou perecendo, Isaías 6, tá? São manifestações de Deus. Agora, a manifestação perfeita de Deus, mais completa, é Jesus Cristo em forma, é Deus em forma de homem, que é Jesus Cristo, tá bom? É importante vocês entenderem isso. Então, tem muita gente que fica confundido quando vê o Senhor Jesus atuando num papel ou num outro papel. E quando falo num papel, atuando como homem ou atuando como Deus. Agora, é importante lembrar que Jesus sempre é totalmente Deus e não só um homem ungido, tá? Um homem com unção. Então, repito, ao mesmo tempo ele era completamente homem, não tinha apenas aparência de homem, era um ser humano, tá? Agora, ele tinha essa dupla natureza, como nenhum de nós pode ter ou vai ter, Não dá para explicar isso na nossa assim, linguagem humana. Tanto é que 1 Timóteo fala: grande é o mistério da piedade. Isso é um mistério, fica difícil até para os escritores inspirados explicar, tá bom? Provavelmente não haja em linguagem humana ou no raciocínio humano algo que explique. Agora, através da história, há doutrinas ou ensinamentos que surgiram, eu vou citar aqui, que são errôneos para vocês, tá? Em relação à dualidade da natureza de Cristo. E essa dualidade foi vista de muitas maneiras. Por um lado, a gente tem um ponto de vista que enfatiza a separação entre as duas naturezas de Cristo, isso é num extremo. Do outro lado, a gente tem muitas opiniões que descrevem, por exemplo, uma natureza divina totalmente dominante, ou uma natureza totalmente unificada, ou uma natureza humana incompleta, tá? Vocês já vão entender o que eu falei. Então vou repetir. Então, duas naturezas separadas de um lado, do outro lado uma natureza divina só, quer dizer, aquilo é um ser divino só, não tem natureza humana. Ou outro, quem domina completamente é a natureza divina. Ou outro, é uma natureza completamente unificada, não tem separação entre o humano e o divino. Ou uma natureza humana incompleta. Em outras palavras, Jesus é humano, mas não exatamente como nós, tá? Por exemplo, o ebionismo, e também uma doutrina que existe ainda hoje, o unitarianismo, acredita que Jesus foi apenas um homem tremendamente ungido e usado pelo Espírito de Deus, ponto, tá? Esse ponto de vista é errado, porque ignora completamente a parte divina do Senhor Jesus, tá? Então eu vou falar de forma bem resumida. Cada um desses negócios tem os seus fundamentos, tem o porquê, tem todas essas coisas, mas só para vocês verem como realmente há formas diferentes de encarar
a natureza, né, o ser de Jesus Cristo. Tem também o docetismo, que é uma doutrina do gnosticismo, uma vertente do gnosticismo, que afirma que Jesus era somente um ser espiritual, não tinha nada de carnal. Agora, qual é o problema disso? Ignora a sua natureza humana. E, inclusive, João, ele escreve em 1 João 4, 2 e 3, que o quê? Que quem nega que Jesus Cristo vem cá não tem o Espírito de Deus, ao contrário, tem o Espírito do Anticristo. Tá? Então a gente tem que cuidar muito em relação a isso. Tá? Dentro disso, alguns tentam fazer distinção entre Jesus e Cristo, falando que Cristo era um ser divino que habitou temporariamente em Jesus a partir do seu batismo, tá? Mas na hora que Jesus foi morrer, esse Cristo que estava em Jesus saiu de Jesus na ocasião da sua morte. Isso tem muito a ver com o gnosticismo, tá bom? Agora, a razão disso e o problema da gente ter muitas vezes preconcepções, a gente analisar o texto bíblico com certos preconceitos, é que eles acreditavam que a matéria é má. Tá bom? A matéria é má. Portanto, eles pensavam assim: olha, Cristo, como um espírito divino, não poderia ter um corpo humano real. Por quê? Porque Deus, o Deus Supremo, eles criam em dois deuses, né? O Deus Supremo era tão transcendental, tão santo, tão diferente de tudo que tem aqui no mundo, que não podia manter contato direto com esse mundo podre, tá? E então eles ensinavam que o quê? Que Deus, a partir de Deus veio uma série de emanações de Deus. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas, né, como se fosse uma emanação mesmo, o que dá para falar disso, né? E um dos quais, o principal, era um ser espiritual chamado Cristo, tá? Que veio a esse mundo. Agora, o livro de Colossenses, ele refuta esse tipo de pensamento, tá? E estabelece que Jesus é o Deus Todo-Poderoso encarnado, tá bom? Só falando um pouquinho a esse respeito. Existem outros movimentos, como o monarquianismo dinâmico, ou adocionismo. O que era isso? Afirma que Jesus era um homem que se tornou Deus apenas a partir de um certo momento da sua vida adulta, tá? Então, em um certo momento, isso se tornou realidade. Quando? No batismo também, tá? Então, isso é resultado do que? Daí ele foi adotado por Deus. E outras palavras, né? Ele era ser humano normal, nasceu como um ser humano normal, e de um ponto para frente ele se tornou Deus, foi deificado. Um outro tipo de pensamento, esse se encontra em franca expansão aqui no Brasil, é o arianismo. Jesus era o quê? Uma divindade que foi criada, uma divindade como o Pai, Deus, tá? Mas inferior ao Pai, um semideus, tá bom? Então, o arianismo, uma vertente do arianismo, você encontra nos Testemunhos de Jeová, tá bom? Está crescendo. Dentro disso, né, do arianismo, se encontra uma outra vertente também, que é o subordinacionismo. Quer dizer o quê? Outros acreditam que Jesus era da mesma essência de Deus, porém não é o Pai, e ele é subornado ao Pai em divindade. Em outras palavras, Deus Pai é uma divindade superior a ele. Bom, agora nós sabemos que Jesus Cristo é totalmente Deus. A gente já mencionou Colossenses nesse sentido, e que Jesus é totalmente Deus desde quando? Desde o começo da sua existência humana, que ele veio a existir,
né, através de um milagre em Maria, uma manifestação de Deus, tá? E a Bíblia diz que ele é o que? Emanuel, Deus conosco. Tá? Então, do momento em que Jesus nasce, foi concebido, ele era Deus manifestado em forma humana, é o próprio Deus. Está dando para entender? Dando para acompanhar? Tá bom. Agora, a Bíblia, apesar de afirmar claramente tanto a completa divindade do Senhor Jesus quanto a completa humanidade, não descreve os pormenores como isso tem ocorrido, como isso aconteceu, tá? E por causa disso também há muita especulação e debate em certos detalhes. Como vocês viram, tem vertentes, muitas vertentes diferentes, né, a respeito da natureza de Jesus Cristo. E talvez até em certos detalhes tenha um espaço, não esses que eu mencionei para vocês agora, mas para entendimentos um pouquinho diferentes um do outro. Por quê? Porque a Bíblia não se ocupa disso. A revelação de Deus, que é a palavra, não chega e detalha isso filosoficamente ou, né, de uma forma que a gente venha entender, simplesmente joga os fatos aí. Então, como eu já mencionei para vocês em 1 Timóteo 3,16, tem sim um mistério a respeito da divindade, que é exatamente o que? Como que Deus se manifestou em carne, como isso é possível, tá? 1 Timóteo 3,16, que eu já mencionei, e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido do mundo e recebido acima na glória. Esse é o mistério, né? Jesus é o mistério da justiça, da piedade. Como que isso é possível? Existe uma outra forma de entender, que foi refutada no ano 431 depois de Cristo, que se chama, que foi pregado por Nestório, né? Nestorianismo. Uma das formas de explicar a dupla natureza de Cristo é dizer que Deus estava vivendo numa casa humana, quase como nós cremos, né, a respeito do Espírito Santo, né, que nós somos um templo e temos Deus habitando em nós. De certa forma, Jesus, pelo fato de ser humano, também isso, mas não realmente é esse fato. Em outras palavras, o que? Ele tinha duas naturezas distintas, unificadas, e agora vem uma palavra, não em substância, mas somente em propósito. Havia um propósito, uma ação de Deus, uma aparência. Isso implica dizer que Cristo é dividido em duas pessoas. Tá? Que a parte humana poderia ter existido na ausência da parte divina. Quer dizer, mesmo que Deus se retirasse de Jesus, digamos que, como o pessoal crê, né, que o Cristo, a parte divina, tivesse saído de Jesus lá na cruz, ele continuaria a existir. E nós não concordamos com isso, porque nós sabemos que Jesus é o próprio Deus manifestado de forma humana. Não tem como Jesus continuar sendo quem ele é se você tira a parte divina. Como eu disse, a gente divide isso didaticamente. A gente pega e fala, para você entender, tem a parte humana, tem a parte divina, mas nós sabemos que Jesus homem é Deus, e que Jesus, né, parte divina, se fez carne. Amém? É uma coisa só, não tem como dividir. Agora, estudando Nestório, né, muitos teólogos, inclusive Martinho Lutero, ele falou que Nestório, ele tentou fazer essa divisão didaticamente como nós fazemos, tá? Que ele não cria uma divisão drástica, mas os que opuseram ele distorceram isso aí e acabaram fazendo com que a coisa fosse distorcida, né?
O principal conceito, dizem, que ele tentou expressar era só diferenciar as duas naturezas de Cristo, a fim de que ninguém pudesse afirmar o quê? Que Maria era mãe de Deus, tá? Que Maria era mãe de Deus, tá? Como era prática, ou como tinha começado a ser prática nessa época em que Nestório estava vivo. Então, tem algumas pessoas que dizem que essa é a causa. Existe uma outra forma de se crer a respeito da natureza de Jesus, que é o quê? Se chama monofisismo. Afirma que o aspecto humano e divino de Cristo eram tão entremeados que havia apenas uma natureza dominante, que era o quê? A divina. Então, na verdade, Jesus homem era um robozinho completamente controlado pela parte divina. Mas nós vemos, apesar de Jesus falar, olha, eu não faço o que eu quero, faço o que o Pai quer, ele era tentado, ele teve tentação, o Espírito levou para ser tentado. Se ele fosse completamente controlado pela parte divina, essa parte da tentação não iria fazer sentido, certo? Pelo menos, se você pensar, Deus não pode ser tentado, Então ele não era um robozinho, ele tinha a parte humana mesmo ali. Uma outra forma de ver é através de Apolinário, que é o apolinarianismo. Jesus tinha uma natureza humana incompleta, isso é, Jesus tinha um corpo humano, tinha alma, mas em vez de espírito humano, ele tinha apenas o Espírito de Deus habitando nele, tá? Uma forma diferente de manifestar essa crença é que Jesus era um corpo animado, quer dizer, que tinha vida apenas pelo Espírito de Deus, ou que Jesus não tinha a mente humana, mas apenas a mente divina. Quer dizer, nesse caso aqui, a limitação de Jesus não saber as coisas não ia dar certo, tá bom? Então, tinha coisas que Jesus não sabia. Ele falou, olha, a hora nem os anjos sabem, nem eu, só o Pai, não ia dar certo, tá bom? Mas você vê então, tinha todas essas formas de pensar, surgiram, e outras formas. E quando eu falo para vocês que Jesus é o ser mais controverso da história da humanidade, escrevam, é mesmo, porque nós temos as controvérsias que são de hoje em dia, Mas se você for ver tudo aquilo que foi falado a respeito de Jesus, literalmente foi falado desde que ele não existiu, passando por louco, por mestre, por profeta, por Messias, por filho de Deus, por um anjo, pelo próprio Deus que se fez carne, o que você quiser. Até tem gente que fala que na verdade é o próprio diabo. Então tem de tudo, o que você quiser, alguém já falou a respeito do Senhor Jesus. Por isso é importante a gente se apegar à revelação da palavra, Agora, voltando à natureza humana de Jesus, a natureza que Jesus tinha era uma natureza humana completa, só com um detalhe: não tinha pecados. Bom, então, apesar dos vários pontos de vista teológicos, o que as Escrituras ensinam é exatamente isso. E essa natureza humana sem pecado estava unida inseparavelmente à natureza divina completa, A gente não pode separar essas duas naturezas na vida terrena de Jesus. É óbvio que Jesus tinha vontade, mente, espírito, alma e corpo humanos, mas é óbvio também, por exemplo, o que Colossenses 2,9 fala, que toda a plenitude da divindade estava habitando naquele corpo. Do nosso ponto de vista humano, nosso entendimento, seu espírito humano e espírito divino eram inseparáveis. Quer dizer,
O jeito como Jesus era, não tinha como separar isso. É o que eu falei para vocês, né, a respeito de Jesus. Falei para vocês que a gente separa didaticamente, quer dizer, para que você compreenda, mas não tem como separar isso de fato, porque de fato, né, ele era, por um lado, o Cordeiro de Deus. Ele, por um lado, nasceu, morreu, tinha fome, tinha sede, foi tentado, não tinha conhecimento de certas coisas, sua alma se angustiou, a Bíblia fala a esse respeito. Ele era da, né, semente da mulher, ele era da semente de Abraão, ele era da semente de Davi, quer dizer, tem essa parte realmente humana dele, mas por outro lado, a Bíblia nos revela que ele era o que? O verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele era o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o todo-poderoso, né? Então, não tem como separar essas duas coisas. Então, o Espírito Divino poderia ser separado do humano pela morte, vamos dizer assim, mas sua humanidade era mais do que o corpo humano. Ele não era só uma capa, ele não era só uma aparência, ele era um ser humano de verdade, não era só alguma coisa com Deus dentro. Ele era humano em corpo, alma e espírito, com a plenitude do Espírito de Deus habitando naquele corpo, né? E por isso Jesus era diferente de qualquer outro ser humano comum. Pode estar cheio do Espírito de Deus, por exemplo, eu posso estar cheio do Espírito de Deus, né? Mas eu não tenho a natureza divina dentro de mim. Eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, mas não a natureza divina. E Jesus tinha isso, ele tinha a plenitude de Deus dentro dele. Então, ele, como homem, podia ter o seu poder, aliás, como Deus, né? Ele possuía poder ilimitado, ele tinha autoridade, ele tinha o caráter de Deus. Aliás, Jesus foi exatamente isso, a expressão do caráter de Deus, de quem ele era, né? Além disso, contrastando, né, com aquela pessoa que nasceu de novo, que nasceu do Espírito de Deus, e plenitude do Espírito de Deus, o Espírito de Deus estava inseparável, sabe, uma coisa só, ligado com a humanidade de Jesus. Não tinha como separar isso, tá? Sem o Espírito de Deus, vou dizer assim, teria só um ser humano inanimado, morto, vou falar, sem vida, que não teria sido Jesus Cristo, tá? Eu estou falando todas essas coisas para que vocês entendam um pouquinho a extensão das coisas. Eu uso esses termos para distinguir e descrever as duas naturezas de Jesus. A gente sabe que ele agia e falava num papel, às vezes no outro, mas a gente sabe também que as duas naturezas não estavam realmente separadas nele, é uma só coisa. A nossa mente limitada, a gente não consegue entender a extensão disso. A gente às vezes até papagaia, né? Fala o que está ali na palavra, repete, né? Filosofa a respeito, mas não tem como. A Bíblia fala, grande é o mistério da piedade. É isso que a Bíblia fala, isso é um mistério. Então, se tem um mistério na palavra de Deus, é isso. Como Deus pode ter sido feito homem, sido pregado às pessoas, visto pelos anjos e todas essas coisas, ter subido, não se sabe exatamente como isso é possível, tá? Esse é o mistério na palavra de Deus. Então, no entanto, fica claro, ou deve ficar claro para a gente, que apesar da natureza humana completa, ele não tinha natureza pecaminosa ou pecadora da humanidade decaída, tá bom? Ele não tinha nossa natureza pecaminosa, não havia pecado nele. Se ele tivesse essa natureza, ele teria pecado, mas ele não pecou, né? Ele não tinha essa natureza, não cometeu pecado, e o pecado não estava nele. Se a gente for ver, existem vários ensinamentos na palavra de Deus a esse respeito, como em Hebreus 4, versículo 15, por exemplo,
A Bíblia fala assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém e como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, né? Não havia pecado em Jesus Cristo. Também em 1 Pedro 2,22, a Bíblia fala assim: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E em 1 João 3, no versículo 5, nós vamos ler o seguinte: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então essa é a ideia. Então, não tendo pai humano, ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão. E é interessante vocês notarem: Adão e Eva pecaram. Eva pecou primeiro, mas quem que Deus chamou a atenção? Foi de Adão. E quando você olha, a Bíblia fala assim que Jesus é o segundo Adão, porque do primeiro Adão nós herdamos o quê? O pecado. Nós herdamos o pecado, né? Mas do segundo Adão nós somos libertos do pecado. Então Jesus não tinha pai humano. Então essa natureza pecaminosa não foi herdada, né? Jesus não herdou. Então a sua natureza inocente, como Adão antes do pecado, né? A gente sabe dessas coisas. E por exemplo, Romanos capítulo 5, quando a gente olha aqui no versículo 12 a 21, essa passagem é mais comprida. A gente, deixa eu ver aqui que está difícil de achar aqui. 5, 12 a 21. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Interessante que Eva não foi colocada nessa situação. Por quê? Porque, pelo que tudo indica, a natureza pecaminosa vem pela linhagem paterna, por causa da autoridade, por causa da responsabilidade que o homem tem como líder. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então a gente vê isso. Jesus tinha uma natureza completa humana, mas sem pecado. Quando a gente olha, a gente vê na Bíblia que ele tinha vontade humana, tinha também vontade divina. Por exemplo, ele orou ao Pai falando assim: não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Se possível, passa de mim esse cálice, né? São João 6,38 também mostra essa existência de duas vontades, né? Por exemplo, deixa eu ler aqui, São João 6,38,
Diz assim a palavra do Senhor: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus tinha um espírito humano, parece evidente, né? Quando ele falou na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o quê? O meu espírito, né? Embora seja difícil distinguir entre as naturezas humana e divina do seu espírito, algumas referências apontam esse aspecto humano. Por exemplo, Jesus, quando ele estava crescendo, a Bíblia fala em Lucas 2,40 que ele crescia em estatura e em sabedoria. Outra coisa interessante, né? Lucas 10:21, Jesus exaltou no espírito, ou agitou-se no espírito. E São João 13:21, angustiou-se em espírito. Então você vê essa relação humana, né, que ele tem com tudo isso. Outra coisa, falamos do espírito, agora eu vou falar um pouquinho sobre a alma, né? Jesus, ele fala tanto em Mateus 26, versículo 38, como também Marcos 14, 34, ele fala assim: a minha alma está profundamente angustiada, né? Ou São João 12, 27, agora está angustiada a minha alma. Interessante também quando a gente vê em Apocalipse, aliás em Atos 2, 27 a 30, a Bíblia fala ali que após a sua morte, a sua alma visitou o quê? O Hades, que é o lugar da sepultura, né? Ou o lugar onde as almas partiram ficam, como aconteceu com as almas antes do Calvário. Ele também esteve lá, mas ele venceu a morte e o Hades. Apocalipse 1, 18. A Bíblia fala que ele desceu ali para o quê? Para pregar aos espíritos encarcerados. Ele também fez isso. Então você vê Jesus, homem, tendo alma, tá? Agora, como isso é possível? Bom, meu irmão, é aquilo que eu estou lhe dizendo, né? É um mistério. Agora a Bíblia afirma essas coisas e a gente não pode negar. Então, a Bíblia afirma a completa humanidade de Jesus e afirma que esse mesmo Jesus é o próprio Deus, o único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Como que isso acontece? Não sei, é um mistério. Agora, a revelação, tanto no Velho Testamento profetiza a esse respeito, quando no Novo Testamento nós vemos cumprimento dessas profecias no Velho Testamento a esse respeito, tá bom? Só para que vocês entendam, nós estamos agarrados ao que? A revelação divina, amém? Amém. Muito bem. Se a gente não aceita o fato de Jesus ser completamente humano, então tem algumas coisas que não tem sentido na Bíblia. Por exemplo, a tentação de Jesus. Como que Deus pode ser tentado, né? Hebreus também fala a esse respeito, dele ter sido tentado, a luta dele e a agonia dele no Getsemane: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade, suar gotas como que de sangue, né? E a Bíblia fala, Hebreus fala, né, capítulo 2, fala que ele se qualifica para ser nosso sumo sacerdote, exatamente porque ele foi humano, tá bom? É interessante isso. Quando a gente vê, por exemplo, Hebreus 5, versículos 7 e 8, talvez sua versão fale um pouquinho diferente. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
Então, esses versículos não apresentam um retrato de alguém que não tenha sido afetado por emoções, por temores, por dúvida, por tentação. Ao contrário, descrevem o que? Alguém que, sofrendo essas fraquezas humanas, teve que superar a vontade humana dele e se submeter à vontade de Deus. Tá? Então a gente vê exatamente isso, essas duas naturezas em Jesus. Claro que Jesus, como homem, ele orou, ele chorou, aprendeu a obedecer, sofreu, morreu, ressuscitou. E a natureza divina estava, claro, no controle. Deus era fiel ao seu plano, mas a natureza humana tinha que buscar auxílio no Espírito, aprender a obedecer o plano divino. E esses versículos que eu citei para vocês, com certeza, mostram que Jesus era o quê? Completamente humano, que ele tinha todos os atributos de um ser humano, exceto a natureza pecaminosa. Volto a dizer, não estou dizendo que ele é um outro ser do que Deus, ele é o próprio Deus, mas manifestado verdadeiramente como ser humano, e tinha razão para isso. Deixa eu ver se o tempo vai deixar. O tempo não vai deixar muita coisa, tá? Mas a gente pode ver, só encerrando devido ao tempo, que algumas coisas que a Bíblia, por exemplo, indica. No livro de Levíticos fala do parente que é remissor, né? Quando alguém perdia alguma coisa, dentro de um certo tempo, o parente remissor podia chegar lá e resgatar aquilo lá. Então, por exemplo, eu, por besteira minha, ou por problemas econômicos, ou por alguma outra coisa, eu me vendi como escravo. Mesmo que o meu senhor novo bata o pé e fale, eu não quero vender, ele tem que me devolver a liberdade, se o preço for pago. Se eu vendia uma herdade, se eu vendia uma terrinha, tá? E chegasse o meu remissor, o meu parente, aquilo era comprado de volta, mesmo que o novo dono falasse aquilo lá é a melhor terra que ele tem, que ele não vai abrir mão, ele tinha que abrir mão. Ora, viramos propriedade, vou dizer assim, de Satanás. Se Satanás falasse, eu não vendo, não troco, não dou, ele era dono nosso para sempre. Mas Jesus, como nosso parente remissor, porque ele se fez o nosso irmão, ele pode nos resgatar. Isso só é possível sendo homem. Ele ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, no sentido de que ele nos substitui perfeitamente e plenamente como sacrifício. Ele toma o nosso lugar. Se ele fosse de outra natureza que a nossa, se ele fosse outra coisa que nós, se ele fosse como os gnósticos dizem, só um espírito, o espírito não morre. Se ele fosse, né, como dizem outros, qualquer outra coisa que não ser um ser humano, só que inocente, sem pecado, ele não poderia ser o sacrifício que nos substitui. Então, há certas coisas que só se tornam possíveis, que foram preditas em profecias. Ele verdadeiramente tomou sobre si, como diz Isaías, né, 53, e assim vai, várias coisas preditas, seja por tipos, seja por sombra, seja por profecia. Não era possível se Jesus não fosse homem de verdade. Então é necessário, foi necessário que ele fosse, tá? E existem ainda outras coisas, mas nós não quero entrar aqui hoje. Mas então, de fato, ele tinha que ter essa natureza humana. Por outro lado, a Bíblia fala que este mesmo Deus, a Bíblia fala, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A Bíblia fala que toda a plenitude da divindade habitava corporalmente nele. A Bíblia fala que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus fala que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, o fim, ele é o todo-poderoso. Em Apocalipse capítulo 22,
A Bíblia fala que Deus enviou o seu anjo para revelar estas coisas ao seu povo. E um pouquinho mais para frente, a Apocalipse fala: eu, Jesus, enviei meu anjo para revelar essas coisas. Então a gente vê que Jesus tem exatamente isso, essa dupla natureza. Não tem como olhar a revelação bíblica e dizer que Jesus não é da descendência da mulher, que ele não é da descendência de Abraão, que ele não é da descendência de Davi. Ele é humano. Ao vermos que ele tem alma, que ele tem espírito, que ele é limitado, nós vemos, ele é humano. Por outro lado, nós vemos também que ele tem o poder de tirar a vida dele e tornar a tomá-la. Quem consegue isso a não ser se não tiver a parte divina aí? Ele é aquele que diz para o vento e o mar se acalmar, e acontece mesmo. É ele que chega para Lázaro e fala assim: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai para fora com vida. Ele é aquele que diz que tem todo o poder nos céus e na terra, e tem mesmo. Então, quando nós vamos vendo a revelação bíblica, nós vemos essas duas naturezas, porém em uma só substância, vou falar assim, em um só ser. Jesus Cristo é homem e Jesus Cristo é o próprio Deus. Como que a gente fala isso? Deus se manifestou, assim como no Velho Testamento, de muitas formas, agora na sua maior manifestação, que é no ser humano chamado Jesus Cristo. Deus se manifestou em carne. Então aquela carne é o próprio Deus, porém com limitação, até pelo menos a sua ressurreição humana. Tá bom? Então é isso que eu gostaria de falar neste dia ou nessa noite de hoje. Deus abençoe.